Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cá Entre Elas, o nosso podcast que é para mulheres e homens. Os homens também são bem-vindos aqui, porque são histórias de mulheres que se superam e que fazem e que buscam ser aquilo que elas querem ser, aquilo que elas desejam ser. E hoje eu tenho um exemplo assim claríssimo disso e eu tô super curiosa para saber a história dessa mulher. Mas antes, eu quero agradecer a Simple Nutri, a Afeto, a Buracaria e a La Paperia, que apoiam esse programa, esse podcast com a gente. Sem vocês, a gente não estaria aqui, porque a gente precisa de apoio, vocês sabem disso. E também convidar você para seguir as nossas redes sociais. Ela se chama Viviane. E, gente, ela atualmente ela é mecânica de moto. Vocês têm noção do que é isso? Uma mulher mecânica, bom, eu só posso dizer que eu admiro, né? Tem minha admiração. Mas ela já estudou engenharia civil e decidiu ser mecânica de motos por amor. E é influencer digital também, foi através das redes sociais que eu achei, mas depois eu vi que eu já conhecia ela, porque eu vi a carinha dela, já era conhecida aqui. Mas me conte, minha querida, quero saber tudo da sua vida. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Então, Carol, eu escolhi a profissão de mecânica de moto por amor. Porque eu sempre trabalhei em comércio, fazia engenharia civil, no qual eu não me identificava. Eu vi que eu investia dinheiro e tempo nisso, eu ficava me perguntando, não tô feliz, não tô satisfeita, e eu acho que no meu ponto de vista, a moeda mais preciosa que você carrega no bolso é o seu tempo. É verdade. É igual para todo mundo, né? Geral. É uma moeda universal e eu acho que no meu ponto de vista a principal. Aí eu fiquei pensando comigo, pô, a maioria da parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, dormindo, e na questão de lazer, divertimento, que é uma coisa que é consequência do momento, é pouco. Então eu fiquei analisando comigo. No meu ponto de vista, para mim ser engenheira civil, eu teria que amar. Para ser uma boa profissional, eu teria que amar essa profissão e eu não amava. Eu fui mais pelo quesito do quê? Eu queria fazer engenharia mecânica, aí vem meus pais falando, não, mas engenharia mecânica tá com pouca vaga no mercado, tem bastante concorrência e N coisas. Faz a engenharia civil, porque agora vem esse plano da Minha Casa, Minha Vida, da Caixa, que foi no qual a área civil deu uma deslanchada. Eu falei, então tá bom, uma opção bacana. Me identifiquei muito no começo da faculdade por conta de ser exatas, adoro exatas, então isso aí não era problema para mim. Quando começou a especialização, que eu comecei a me perguntar, nossa, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Mas você fez a faculdade de engenharia civil? Fiz durante 3 anos. Ah, tá, que daí no quarto ano já é a parte que você... Isso, na terceira já começa já uma especializaçãozinha sobre o assunto. Tá. Aí eu não me identificava. Não me identificava, ficava pensando comigo, nossa, estou gastando, né, uma mensalidade que não é barata de uma faculdade, o meu tempo, como eu disse no começo, que é algo bem precioso. E começou essas conturbações na minha cabeça. Aí eu estava num ex-serviço meu, no qual eu parei, pensei, falei, meu Deus, me dá uma luz, me dá um sentido para mim tomar, porque eu não estou feliz no que eu estou fazendo, e como eu já tenho essa teoria que tempo é algo precioso, eu preciso estar investindo ele em algo que me traga felicidade. Claro. Aí eu peguei, me dispersei, falei com Deus. A hora que eu voltei, na época o Instagram nem era tão em auge, era mais o Facebook. Eu abri o Facebook e veio uma frase que eu não vou lembrar exatamente como é que ela é, mas o que ela quis dizer é o quê? Faça do seu serviço o seu maior prazer para que não se torne trabalho e sim algo prazeroso, que não sei o que. Quem trabalha, quem faz o que ama nunca trabalha. Isso, nesse sentido. Eu falei, acho que é isso, aí que tá. Peguei na hora o telefone, liguei pro meu pai, falei, pai, onde que tem um curso de mecânica de moto? Ele falou, primeiramente, por que você tá perguntando? Primeiramente. Aí eu falei, ai, pai, falar a verdade pra você, eu tô querendo parar com a faculdade, porque é complicado. A faculdade era uma mensalidade X, que eu com meu pai dividia, então vamos dizer que se eu parasse ali, o dinheiro, né, não ia ter retorno nenhum, a não ser uma perca, vamos dizer. Tá certo que conhecimento nunca é perdido, mas perante o que eu tava procurando, não era essencial. Aí ele ficou quieto de princípio, achou que eu tava meio que blefando, né? Falei assim, a melhor escola que eu conheço de mecânica de moto é em São Paulo, no Senai do Ipiranga, se não me engano. Falei, beleza. Já na hora, liguei no Senai do Ipiranga, liguei lá pra eles falaram, então, Viviane, pra você estar fazendo um curso de mecânica de moto, você precisa fazer uma mecânica de autos antes. Falei, bacana, mecânica de autos tem aqui no Senai de Taubaté, então, super fácil. Mas antes de eu estar me matriculando, eu vou falar com a minha mãe também. Aí eu peguei o telefone, liguei pra ela, falei, mãe,
tô querendo trancar minha matrícula, não sei o quê. Expliquei toda a situação pra ela, ela também não me compreendeu. Seus pais são casados? São casados. Aí não compreendeu, aí eu falei assim, fiquei naquela. Aí já começou o primeiro obstáculo, daquelas dúvidas que bate sobre consertar uma iniciativa. Porque, queira ou não, eu não sou uma pessoa que vou pela opinião dos outros. Mas o meu pai e da minha mãe... Impacta, não tem jeito. Né? Não é, Carol? É a nossa referência, né? Exatamente. Mas antes de você chegar no pai e na mãe, eu quero saber um pouquinho da sua história de criança. Sim. Conta pra mim como é que foi sua infância, como é que são seus pais, se você tem irmãos, irmãs, só pra gente contextualizar um pouco a sua história de vida. Aí que a gente tem 1 hora pra bater papo, então dá pra eu entender. Você vem de uma família mais simples, mais humilde, como é que é a sua questão? Você teve estudou em escola pública, como é que foi sua vida? Então, Carol, eu nasci em São Paulo, vim bem pequena pra cá, pra Taubaté. Meus pais são bem novos, minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 17 anos quando... Você nasceu. Quando eu nasci, né? Então, mas eu fui criada praticamente em Taubaté, sou de uma classe média, uma classe mais baixa, estudei em escola particular, estudei em escola pública também, fiz a minha faculdade, como eu disse pra você. Perante a minha infância, eu era uma menina muito serelepe, bem Maria Homem, taxada como Maria Homem na época. Meu ciclo de amizade era mais meninos do que meninas, porque, tipo assim, o que vinha dos meninos brilhava mais meus olhos do que brincar de boneca, essas coisas. Mas nunca perdi minha essência feminina. Sempre gostei de cor-de-rosa, sempre gostei de me arrumar. Isso aí é seu. Mas a questão de convívio com os meninos era mais... Era mais fácil pra você, mais tranquilo. Aí, no qual que nesse meio era bicicleta, era moto, era essa área mais masculinizada. Mais moleca. Né? E onde que brilhava meus olhos ali na hora que eu tava com os meninos. E você tem irmão? Não, sou filha única. Ah, é filha única. Sou filha única. E meu pai também, ele trabalhou muito tempo numa fábrica e numas horas vagas ele mexia também com carro. Então, nessas horas vagas, eu tava sempre lá bisbilhotando ele, né? Sentia uma curiosidade pela mecânica, achava algo muito interessante na mecânica. Então, o seu pai foi uma pessoa que te influenciou a gostar disso? Foi, vamos dizer, uma referência um pouquinho, porque... Você cresceu vendo ele fazendo isso. Exatamente, mexendo com essa área mais de mecânica, né? Então, eu sempre gostei muito. Aí, depois eu tive um namorado também na época, que também gostava muito de moto. E vamos lá, a gente não era aquele casal de sair pra balada, pra bar. Nosso foco era andar de moto e ir pro sítio, nessa época. Então, ali o amor só foi se aperfeiçoando. Lógico. Aí, depois teve o meu primeiro impacto com a moto, que foi bem interessante também. Tinha uma amiga minha, tinha 2 amigos meus, porém os 2 não se conheciam. Aí ele se interessou por ela. Eu tinha 13 anos. Aí ele falou assim, Vi, aquela amiga sua, que não sei o quê, eu gostei dela, queria conhecer ela. Eu peguei e falei pra ele, falei assim, Bruno, o seguinte, cara, eu só ajeito vocês ali se conhecer se você já dar uma volta na sua moto. Aí ele falou, Viviane, pelo amor de Deus, você não sabe andar de moto? Eu falei, não, mas eu já tenho mais ou menos uma noção, é só você passar pra mim. Não sabia nada, Carol. Não sabia nem engatar primeira, segunda na moto, nada. Nada, tipo eu. Você não sabe andar de moto, nada. Carol? É uma delícia. Só anda na motinha elétrica. Que é só acelerar e frear, só acelerar, né? Frear. Aí ele falou, putz, Vi, agora você me deixou numa situação, porque eu quero conhecer ela, mas também não quero deixar você andar na minha moto, vai que você cai. Eu falei, não, em relação ao prejuízo, pode ficar tranquilo que eu arco se caso tenha, né? Aí ele pegou e falou, então vai, então. Peguei a moto, Carol. A hora que eu subi na moto, ele me explicou assim, solta a embreagem, assim, assim, assim. Saí bonitinha, sem morrer a moto, que geralmente quem começa a andar tem aquelas dificuldadezinhas. Aí eu saí com a moto primeira, segunda. Quando chegou em terceira, a moto morreu comigo a hora que fui virar. Tipo assim, na esquina da minha casa, um pouco, nem tão longe, nem tão perto. Aí a moto não ia nem pra frente nem pra trás, eu ligando a moto, falei, putz, e agora? Não tinha celular na época pra ligar e falar, vem me acudir. Exatamente, aí eu dei uns gritos pra ele, no qual ele conseguiu ver, ele foi lá, falou, Viviane, falando pra você, cara, você não sabe andar de moto. Eu falei, não, mas você já viu que eu saí, achando aqueles argumentos pra ele não deixar... Deixa eu continuar na moto. Exatamente. Aí eu peguei, ele me explicou pela segunda vez, falei assim, agora você não precisa mais explicar nem terceira. Carol, ali foi amor à primeira vista. Peguei o jeito de andar com a moto, acho que nesse tempo que ele tava conhecendo a minha amiga, acho que eu dei umas 300 voltas no quarteirão. Amei, tipo, amei. Nasci pra isso. Exatamente. Aí eu peguei, vi que aquilo foi impactante pra mim, que eu não dormia à noite, que eu fiquei pensando... Gente, você vê quando é coisa que é pra ser, né? É incrível, porque já presenciei várias coisas na minha vida que não me deu esse impacto quanto a moto, sabe? Aí depois, como eu recapitulando, eu conheci esse namorado meu, já sabia andar de moto, a gente fazia trilha pra roça, para área rural. Enfim, ali o amor só foi aumentando. Aflorando. Aí depois eu tive as minhas motos. Aí nisso eu não tinha conhecimento, mas queria fuçar. Desmanchava a embreagem, soltava a roda, depois eu sabia colocar. Eu falava... Aí eu tenho um amigo meu que a gente já tem amizade há 15 anos, que ele tem uma oficina de moto. Então, quando acontecia esses
essa Você situação. levava os B.O. pra ele. Aí salva eu. Salva eu, ele falou, putz, mas qualquer dia você vai acabar desmontando certas coisas, você vai quebrar, você vai ter prejuízo. Eu falei, não tem problema. O que importa é a curiosidade minha de estar desmontando ali, É o né? prazer de ficar olhando a moto. Exato. Aí eu peguei e comecei a sentir aquilo. Quando eu tinha minha moto, tipo, Carol, às vezes muitas pessoas acham que eu tô falando bobeira. Mas, pelo menos pra mim, talvez algumas pessoas que eu já conversei também se identificam, mas poucas. Às vezes eu tô num momento de estresse, algum momentinho perturbado, eu andava de moto, eu ando de moto, parece que é uma terapia. É um momento que você tem pra si, você, seus pensamentos, aquele ventinho na cara. É, mas eu entendo você. Às vezes até pessoas quando pegam o carro também tem essa sensação. Eu fazia isso quando eu tava na pandemia, quando a gente tava na pandemia, não podia sair de casa naquela fase que a gente ficou presa. Sim. Um dia eu falei, mãe, eu vou pra São José dos Campos e vou voltar. Eu entrei dentro do carro, liguei Gustavo Lima, porque eu adoro sertanejo. Uma música tudo. Lá eu fui, dei meia volta no seu intervalo e voltei. Eu falei, eu não tô aguentando mais ficar dentro dessa casa. Exatamente. Se fosse moto, também eu ia, porque faz bem pra gente. O seu corpo em movimento ali, seus pensamentos. É uma terapia mesmo. Se torna uma terapia. Então eu sentia vários pontos positivos quanto à moto. E fora a mecânica, eu tinha uma curiosidade por trás de tudo isso, né? Aí essa mais ou menos foi minha infância, entendeu? Nesse sentido de gostar mais do lado masculino das coisas, ter meu pai como um princípio pra mim, uma referência pra mim estar admirando a mecânica. Só que a dele era de carro. Não era de moto. É que a moto eu acabei intercalando, que é uma coisa que eu... Você gosta da moto e aí uniu a mecânica do pai com a moto pela paixão e se tornou a mecânica de moto. Mecânica de moto. E aí, continua. Aí, Carol, então voltando àquele assunto que a gente estava falando, eu liguei no Senai de Taubaté, me matriculei. Minha mãe também não foi muito de acordo, falou pra caramba, mas eu acho que, tipo assim, Carol, não julgo ela, porque eu acho que numa situação eu estando no lugar dela... A gente sempre quer o melhor pro filho da gente, às vezes no ponto de vista deles ali, não seria o melhor pra mim, mas... É porque eles queriam que você se formasse em engenheiro. Exatamente, queriam um ensino superior, entendeu? Mas aí quando o negócio pega, né, gente? É complicado. Aí eu peguei, tranquei minha matrícula, fiz a inscrição lá aqui no Senai de Taubaté e comecei a mecânica de autos. A mecânica, ela não tem muita coisa diferente uma da outra. Lógico, tem bastante coisas diferentes, mas a lógica é meio que uma só, o funcionamento. Pelo menos a combustão que eu tô no momento, né? Aí eu peguei e comecei ali Nisso você tinha quantos anos? Eu tinha... Porque foi várias etapas. Nessa época eu trabalhava... Uns 21, 22. Em torno de uns 23 anos, assim, mais ou menos. Aí eu comecei meu curso no Senai... foi bacana, foi bem interessante, mas ao mesmo tempo, eu quero aprender logo sobre mecânica de moto, mas eu tenho que concluir isso aqui primeiro. Aí veio a questão que eu finalizei e fui pro meu serviço, falei assim pro meu ex-patrão, falei, Robson, o seguinte, cara, tô querendo fazer um curso em São Paulo, mas como eu trabalho no sábado, vamos a gente intercalar aí, como eu trabalho meio período, pegar essas horas, botar durante a semana. Pro sábado ficar livre. Pro sábado ficar livre, porque daí eu não consigo fazer o curso que tava me oferecendo, que era terça e quinta, mas vamos fazer no sábado, que é o dia inteiro. Aí daria pra mim ir. Minha avó mora em São Paulo também, então já teria um fácil acesso. Não dá. Final de semana é um dia que eu quero estar com a minha família, que eu quero estar com meus filhos, então vai acabar complicando, eu não quero ter esse compromisso aqui da autoescola. Aí eu pensei comigo, falei, putz, mais um obstáculo aí na frente. Primeiro foram meus pais, segundo agora essa questão de hora. Falei, não, mas calma aí, vai ter a hora certa. Aí nesse tempo eu já tinha amizade com meu ex, né? Aliás, amizade com o meu atual. Aí a gente começou a se relacionar, a gente começou a namorar, ficamos juntos, e eu ainda com aquilo na cabeça. Pô, estacionei a faculdade, mas eu preciso dar continuidade desse projeto. Aí a gente já logo foi morar numa área rural. Falei, nossa, agora tá um pouquinho distante, hein, esse projeto, porque você compartilhar serviços. Serviço. Longe, zona rural. Aquela coisa toda. Aí fomos pro sítio, começamos a mexer com milho, com silagem de milho, com uma coisa totalmente diferente do que eu... Você e o namorado. Nós dois juntos. Mas era mais o princípio dele do que o meu, porque ele já mexia com isso, a gente deu uma continuidade, deu uma ampliada nisso, meio que construímos uma empresa nisso. Aí, quando a empresa estava bem alavancada, a logística tudo certinho, a produção certinho, os clientes tudo alinhadinho. Perdeu a graça pra você? Não, aquele ali estava estacionado ainda. Eu falei assim, agora que tá tudo alinhadinho, agora chegou a hora de eu dar continuidade. Aí, Carol, que começou o problema, mais o terceiro obstáculo. Porque, tipo assim, pensa ele, falando pra mim assim, Viviane, meu sonho é ser cabeleireira. Aí ele começa um curso, só tem mulher no curso. Depois ele vai fazer um estágio num salão de cabeleireiro onde só tem mulher. Então é um pouco que a gente fica meio assim de segunda com a situação, né?
Mas eu falei pra ele, falei, ó, esse projeto eu não comecei agora. Quando a gente se conheceu, eu já tava com Mas ele andamento. sabia da história. Já sabia. Então, eu não vou estacionar agora ele de novo por conta disso. Sendo que eu te ajudei pra caramba, né? No seu serviço que você tá hoje. E, Carol, comigo não tinha mulher. Eu subia em cima de caminhão, descarregava saco de silo. Entrava na plantação de milho, colhia milho com ele. Eu sempre gostei muito desse serviço grosseiro. Essa verdade, esse serviço mais... Mas é legal isso. Aí eu peguei, alinhei tudo. Não tem medo, né? Não. Aí eu comecei o meu curso. Comecei meu curso, já começou um pouco as diversidade. Só tem homem nessa sala. Que não sei o quê. Falei, isso aí tá me atrapalhando, cara. Não tá me deixando ter foco. E só tinha homem mesmo? Só tinha Nenhuma homem. mulher? Nenhuma. Aí depois esse amigo que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha com ele amizade de 15 anos, que quando eu quebrava minha moto, ele socorria eu, e ele quebrava minha moto. Quando eu desmontava e não conseguia montar, aí eu falei pra ele, e amigo dele também, do meu ex, que hoje é atual, que eu vou contar a história. Aí ele pegou... Já trocou de amigo? Não, esse amigo é amigo nosso em comum. Ah, tá, eu falei, já trocou de amigo. Acho que ela foi pro amigo que ajudava na moto, que vai entender o esquema dela. Não é o caso. Não, esse é um amigo nosso em comum. Ainda. Aí eu comecei a trabalhar na oficina, aquele fluxo também de homem, ele um pouco incomodado com a situação, a gente começou a ter uns atritos quanto a isso, aí foi onde que eu parei e pensei. Falei, gosto muito dele, é meu companheiro. Talvez tá faltando um pouco de reconhecimento pra ele, né? Porque quando ele precisou, eu tava ali do lado dele ajudando, e agora eu tô precisando desse apoio dele, não tô tendo, pelo contrário, tá me atrapalhando. Então eu fiquei num fogo sem saída. Falei assim, ou eu dou continuidade... É um ou outro. Ou é o meu sonho, ou é o meu namorado. Exatamente, foi no qual que eu priorizei. E você morava junto? Morava junto. Tipo marido já? Já. Aí eu peguei e falei pra ele pegou, falou assim, então, ou é eu ou é o seu sonho. Exatamente, praticamente isso. Mas ele fez você decidir, ele falou, é um ou outro. Não, praticamente eu fiz isso. Falei pra ele, tipo assim, numa conversa entre a gente, ele falou assim, então você tem que escolher, porque isso eu não tô sabendo levar, não tá sendo bacana. E eu falei assim, então infelizmente entre essa escolha eu vou escolher o meu sonho. Muito bem. Carol, foi um pouco dolorido você 3, 4 anos junto com a pessoa, já mudar totalmente o ritmo, eu acabei voltando pra casa dos meus pais. Enfim. Gente, mas o amor verdadeiro, ele liberta, ele não prende, na minha opinião. Ele tinha que ver você feliz naquele momento. Sim, um apoiador, porque eu apoiei ele nos projetos dele, era o que eu esperava dele naquele momento, né? Aí eu peguei e comecei o meu projeto com a mecânica junto com o Ailton, já tinha feito o curso. E ele... Viver na vida dele e eu dando sequência Mas vocês voltaram? Agora vocês estão... Depois de 8 meses. Então tá, não posso meter o pau nele. Mentira. Não, é bom saber, né? Porque vai ouvir, então... Aí eu peguei, Carol, continuei dando sequência, comecei a fazer esse meio que estágio com esse amigo meu, foi super bacana, eu aprendendo, me descobrindo. Aí, resumo, nesse tempo, aconteceu uma situação bem desagradável que acabou me atrapalhando também, indiretamente, porque esse amigo... Quarto obstáculo. Mais um. Esse amigo meu, a filha tinha uma filha, a mulher fugiu com a filha dele, e ele não é um pai simples de pensão, de pagar pensão, ou de um final de semana ou outro, não. Ele era um pai paizão. Bem paizão, presente na vida da filha dele. E aí o emocional dele abalou. Aí ele não conseguiu mais compartilhar o particular dele, que ele estava passando esse problema, com o profissional da oficina. Uhum. Aí aconteceu, eu abri a oficina, chegava a certas situações que eu não conseguia resolver ainda, que não estava na minha... Alçada, se não tinha competência. Ainda. Exatamente, estava no começo desse projeto. Mas você estava em São Paulo fazendo curso? Não. Ainda não? Ainda não. De São Paulo... Estava lá em tipo aprendizado com esse seu amigo. Não, eu fiz um curso aqui em Taubaté, que não é tão completo quanto o de São Paulo, mas deu pra mim... Mas fez? Porque eu acredito assim, hoje vivendo isso, eu vejo que a experiência mesmo... vale mais. Tipo e se você tem um mentor pra te ensinar também, você... Melhor ainda, porque a mecânica tem muitos macetes pra você poder tá trabalhando ali, né? Aí ele pegou, começou essa mais uma. Eu falei, meu Deus do céu, mas tá sendo uma turbulência atrás da outra. É isso, é aquilo, mas eu não vou desistir. Não vou desistir, tô firme nesse objetivo que eu coloquei pra mim. E vamos que vamos. Ajudei bastante ele nessa etapa da vida dele, dei bastante, né? Fui bastante companheira dele, bastante amiga dele, porque ele só chorava. Não tinha emocional pra nada. Aí eu peguei e falei, putz, mas... tua amiga dele, tem que dar uma assistência pra ele sim, mas eu também preciso dar sequência, porque o tempo tá passando, as oportunidades, enfim. Aí eu peguei um amigo meu que conhecia meu patrão atual, o Maurício, falou, Vivi, o Maurício perguntou de um auxiliar de mecânico, e eu lembrei de você. Você não quer fazer uma entrevista na Yamaha? Eu falo com ele, eu falei, nossa, lógico que eu quero. Óbvio, nossa, ainda mais na situação que eu me encontro aqui, lógico que eu quero. Uma empresa... situação que eu me encontro. Não sabendo pra que lado que eu vou. Ou eu dou, né, continuo dando assistência pra ele aqui, ou eu também dou sequência. Melhor pôr na mão de Deus e ver o que Deus te proporciona. Exatamente, foi no qual isso aconteceu.
Aí ele pegou, me indicou pro Maurício, fiz a entrevista, foi super bacana, fiz a entrevista até com o meu gerente, com o Dait. Aí depois, acho que foi na outra semana, eles já me ligaram, Vivi, pode começar tal dia? Eu falei, putz, Que delícia. que delícia, cara. Aí quando eu já tava numa empresa, quando eu já tava mais... Isso faz quanto tempo, Vivi? Mês 5, vai fazer 1 ano quase que eu tô na Yamaha. Quase 1 ano já. Aí, quando eu, né, falei pros meus pais, assim, ó, vocês não estavam acreditando muito em mim, mas já tô numa Yamaha, tô dando sequência a isso. Não tô mais de brincadeirinha, Não né? tô mais de brincadeirinha. Então, aí eles começaram a me ver com outros olhos, sabe, Carol? Começou a ver, tipo assim, realmente. É sério. Porque, tipo assim, muitos duvidam. Muitos duvidam. Uma mulher na mecânica acho que ela imagina uma coisa e depois, na hora que ela for pra prática, ela vai desistir. Porque não é um serviço fácil, Carol. Além de você estar fazendo um serviço braçal pesado, é um serviço que você tem que estar ali toda hora com a cabeça funcionando junto. Porque é um parafuso que você não aperta, uma roda que você não aperta, você está lidando com vidas. É uma responsabilidade muito grande. Então, e além de ser um serviço braçal, de grande responsabilidade, é cansativo. Você tá pra lá, pra cá, levantando moto, puxando moto. Mas eu gosto, então isso aí já vem... É um serviço estritamente masculino, exatamente, né, gente? Porque peso, coisa de mecânico, de mexer pra lá, mexer pra cá. Mas eu imagino que você, com um olhar feminino, deve ter um diferencial nesse... O nosso olhar é diferente, né? A gente olha, o homem, ele tem um olhar mais focado, a mulher tem um olhar mais amplo das coisas. Sim, eu acho que também a gente não bota em pauta, às vezes eu falo isso pro mecânico mais velho, ele até possa dar risada da minha cara, mas a mecânica exige um pouco de delicadeza, assim. Porque se você tiver na brutalidade ali, você pegou um parafuso, você torqueou ele errado, você quebrou ele lá dentro. Então, aquele serviço de 20 minutos vai se tornar um serviço de 1h30. Então, a mulher, ela tem mais um lado mais delicado pra mexer, que no qual, queira ou não, auxilia, sim, na mecânica, entendeu? E tipo assim, a mecânica, além desses detalhes todos, eu só trabalho, tipo assim, na oficina só tem homens. Tem as vendedoras, tem outras meninas que trabalham em outro setor, lá que eu nem convivo muito. Na Yamaha, a gente tem sim um público que umas mulheres motoqueiras tem, tá ampliando, tá aumentando, você tá vendo que, né, cada vez tem mais mulheres no trânsito de moto. Mas ainda, queira ou não, a porcentagem maior ainda é homem. É 10%, deve ser 90% homem, né? Sim, infelizmente, alguns me tratam super bem, outros admiram, acham super bacana. Quer tirar foto? Deixa eu tirar uma foto, a primeira mecânica que eu vejo. Realmente, aqui na nossa região tem poucas que eu conheço, sabe? Mas tem outros também que já olham com aquele olhar de desconfiança. Tipo, você que vai mexer na minha moto? Você que vai mexer na minha moto? E às vezes até quando eu mexo, a pessoa sabe que fui eu que mexi. Ou tipo assim, levou a moto, não soube que era eu. Aí eu fui lá, mexi, entreguei a moto pro cliente. Ele já olha, tipo assim, já desconfiado, sabe? Mas é que a pessoa sabe que foi você que arrumou. Sabe. Às vezes eu entrego a moto, às vezes tem... Porque abre uma ordem de serviço. E na ordem de serviço tem o meu nome lá de quem foi feito, quem realizou o serviço, sabe? Aí às vezes tem uns que olham meio desconfiados. Eu já cheguei a presenciar situações que clientes argumentam situações que não tem nada a ver só por questão de eu ser mulher. De achar que tá... Imagina. É complicado, mas isso aí eu tomei isso como... Coloquei isso na minha cabeça já. Eu vou enfrentar isso aí também não pode ser um motivo para me desmotivar, para mim seguir firme na minha carreira de mecânica. Mas me diz assim, conta alguns preconceitos que você já viveu, histórias que você já viveu sendo mulher, e se você fosse homem, você acha que você estaria em outro lugar hoje na sua carreira? Não. Eu acho que isso não ia interferir. Talvez se eu tivesse a mesma essência, a mesma forma de pensar, eu estaria na mecânica mesmo. Pelo amor que eu sinto pela moto, Mas você estaria nesse mesmo lugar ou você acha que por ser homem você talvez já tivesse galgado outros degraus da sua carreira? Acho que talvez tenha possibilidades mais fáceis, tem portas mais fáceis para abrir para um homem, entendeu? A Yamaha foi uma empresa super bacana, que viu meu profissionalismo como uma... Bacana, interessante. A gente também tem clientes mulheres que vai ser bacana também você tá atendendo. Então, a Yamaha, nisso aí, só tem que agradecer esse ponto de vista dela. Também que é uma ótima empresa. Estou numa das melhores empresas do Brasil quanto a moto. Sim. Mas eu acredito que sim, viu, Carol? Eu acho que, tipo assim, não deu muito tempo de eu estar nesse meio procurando para mim saber essa resposta. Mas eu acredito que sim. Porque eu já vi situações que nesse tempo, antes de eu entrar pra Yamaha, de entrar em conversa com algumas pessoas, as pessoas... mas eu acho melhor você nem ir lá, você é mulher, os caras não vão ver você com esses olhos, que não sei o quê. Então, eu acredito que sim. E os clientes, você sente preconceito de mulher? De mulher, não. Pelo contrário, eu vejo que ela se sente mais segura. Porque, tipo assim, eu falo como eu agora, cliente de uma mecânica mulher. Uhum. Eu já cheguei em situações por falta de conhecimento
De levar minha moto com um problema de não estar ligando, com a bateria baixa e a pessoa falar que minha bateria tava ruim, que eu já tinha que trocar, pela minha falta de conhecimento. Então, às vezes, tem situações, tem lugares de má fé que usa essa falta de conhecimento da mulher para passar ela para trás. Porque um homem, se o cara pega e fala isso, o homem já tem um pouco mais de entendimento. Então, quando ela me vê mexendo numa moto, ela fica, parece que mais... Fico tranquila. Se ela realmente falar que precisa trocar uma pastilha, se ela falar que realmente precisa... A gente confia mais em mulher mesmo. Né, nesses pontos disso. Porque eu já passei por isso, eu tá com um problema na minha moto, era uma carga de bateria, coisa de R$20, a pessoa, não, já condena minha bateria. Não, sua bateria já não presta, que não sei o que, tem que trocar. Pra ganhar, né, a comissão em cima da venda. Aí eu levei num outro amigo meu, que ele mediu a amperagem, a voltagem da bateria, e falou, não, sua bateria tá descarregada, sua bateria é nova, então não precisa trocar. Porque mecânico é um negócio que é uma base de confiança, né? Você fez o curso, aí hoje você faz só motos. Mexo só com moto. Mas se precisar mecânica de carro, você não conhece, ou conhece? Não tenho muito conhecimento, mas certos detalhezinhos a gente consegue tá se desenrolando, vamos dizer assim. Que nem eu com o meu ex hoje atual, que depois a gente se reencontramos em Ubatuba, e a gente voltamos, nessa que a gente voltou, ele voltou com outros olhos sobre mim. Porque eu acho que ele pensou assim, bom, isso aí é a vontade dela mesmo. Se ela terminou comigo por causa de uma questão, não adianta eu querer encher o saco. Né? Acho que é isso que ele pensou. Tipo assim, ela já chegou num ponto de escolha e não escolheu eu, então é melhor eu entender, apoiar. Ou eu entendo, ou eu não vou perder de novo. Talvez no começo, pelo que eu dei a entender, ele meio que duvidou também, achou que era meio que fogo de palha. Depois ele me viu engrenada e viu uma confiança mesmo nessa escolha minha, e hoje me apoia pra caramba. E hoje vocês moram juntos de novo? Não, a gente tá com projetos de morar junto de novo, voltar a morar juntos, mas no momento ele também mora com o irmão dele e eu moro com a minha mãe. Entendi. Mas a gente pretende voltar a morar junto. Porque é complicado você ter um relacionamento que você mora junto, depois você volta pra casa dos seus pais. Quando já teve uma história a dois, casado, ou morar junto, é difícil você voltar a estaca zero, né? Cada um na sua casa. E aí você entrou... E como é que é o seu dia a dia na Yamaha? Então, meu dia a dia é tipo assim, Carol, chega às 8 da manhã, às vezes já tem clientes já com serviços, tem um supervisor que, tipo assim, é o... Como é que é o nome mesmo? Ele é consultor técnico, que é o Luiz. Então, na oficina trabalha eu, o Ricardo, o Thiago como auxiliar meu e do Ricardo como mecânico, né? O Luiz como consultor, e tem o Sony também que mexe com as peças, que me entrega as peças de uma revisão, as peças que precisam ser trocadas. Aí eu chego às 8 da manhã, o Luiz já escala já o serviço para mim ou pro Ricardo e já dá as ordens de serviço de quem vai, de quem não vai. Exatamente, ou os agendamentos também, que às vezes já tem lá, a gente espera chegar o horário, chegar a moto pra gente já começar os procedimentos. Entrei na Yamaha um pouco, tipo assim, não entrei 100% com conhecimento, mas eu já adquiri muito, 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 muito. Entrei como auxiliar, hoje já tô como mecânica. E você teve o apoio dos homens? Eles te ensinavam? Como é que era? Então, o Ricardo que trabalha comigo, nossa, ele tem uma paciência bacana comigo. Ele tem, tipo assim, ele tem dedicação de me ensinar. Às vezes tem certas coisas que eu nem pergunto. Acontece uma curiosidade lá na moto, que é interessante eu ter o conhecimento. Ele já me chama, Vivi, vem aqui. Deixa eu passar uma letra pra você, ó, é assim, assim, assado, já fica ligeiro nisso, aquilo. Então, ele tem uma paciência de tá me ensinando ali, ou, tipo assim, alguma dificuldade que eu tenho nesse meio tempo, porque ele já é mecânico já há muitos anos. Então, já tem uma bagagem bem completa. Pegou pra criar. Gostou, aquilo que a gente chama de mentor, né? Fala, essa daqui eu vou ajudar. Exatamente. Que bom. O Ailton também, na época, se não tivesse acontecido esse probleminha na vida dele, também estava sendo um ótimo mentor. Ele é um ótimo profissional também na área dele, então... Que é o seu amigo. Que é o meu amigo também. E aí, a gente vai aprendendo, né, Carol? Porque, tipo assim, foi bom sim a teoria, foi necessário eu ter a teoria. A teoria te ajuda a entrar, tá no currículo, né, que você fez o curso, mas o que vai fazer de você uma excelente mecânica é a sua prática, o seu dia a dia, né? Sim, ali as dificuldades. Porque, tipo assim, às vezes você fala, é pra soltar tal coisa, aprender tal coisa, e assim, sim, você já imagina na sua cabeça, de boa, dá pra fazer. Mas na hora que você tá ali, você vê as dificuldades, às vezes a sua mão não entrar, de ter que desmontar outras peças pra chegar naquela. Então, é só fazendo. E você, quando você resolveu fazer a mecânica, que emoções que vieram pra você? Tipo assim, em que sentido que você teve medo? Você teve... Em algum momento você falou assim, que eu vou me meter nisso, que é um negócio que só de homem, eu vou enfrentar preconceito. Como é que foi essa... Porque eu fico imaginando, quantas mulheres mecânicas tem no Brasil? Deve ter muito pouco. Muito pouco. Muito Pelo que pouco. eu conheço, é poucas. Então, o que passou pela sua cabeça?
Eu sempre gostei do difícil, Carol. Eu sempre gostei de me deparar com situações que fossem difíceis de resolver. E aquela gratificação de eu ter passado por aquilo, resolvi conseguir, dependente do que eu passei, pra mim isso não tem preço, sabe? Até eu penso comigo, até, não sei, um amigo, eu com meu namorado tava conversando esses dias na Mega da Virada. Vivi, se a gente ganha, e o que a gente vai fazer? Falei, olha, é difícil a gente já planejar, fazer o que tem que fazer com o dinheiro, mas eu não largo da mecânica. Mas por quê? Por que você não larga da mecânica? A gente vai precisar trabalhar mais, vai ter dinheiro pra gente viajar e etc. Eu abro a minha, né? E foi o que eu falei pra Minha ele. oficina. Eu abro a minha, tô ali, não preciso estar 100% ali, quero viver um pouco também, mas... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, tipo assim, depois de uma certa idade, na sua velhice, tem que ter gratificação do que você viveu, aquela gratidão de si. Entendeu? Os objetivos que eu coloquei lá quando eu era nova, eu consegui, o que eu mentalizei, visualizei lá na frente, eu consegui conquistar. Então, eu acho que isso é a maior gratificação na sua velhice. Eu quero sentir isso. Eu quero chegar numa certa idade e falar assim, o que eu coloquei de objetivo, eu Quantos consegui. anos você tá, Vivi? Tô com 29. Nova de tudo, gente. Ai, você acha, Carol? Devia ter começado a mecânica antes, viu? Você começou... Ah, não, gente. 29, você ainda tem aí uma jornada enorme pela frente. O que você pensa de fazer? Como é que você se vê daqui 10 anos? Não, daqui 5, vai. Daqui 5, Carol, olha, dando o princípio da minha empresa. Quero, sim, futuramente ter uma oficina, não 100% voltada só para mulheres, mas atingir todos os públicos, porque tem bastante cliente homem que acha bacana, acha interessante e fala, Vivi, quando você tiver sua oficina lá na frente, eu quero também levar a moto para você arrumar. Então, antigamente eu tinha uma visão, eu quero abrir uma oficina só para mulheres. Mas hoje, você tinha essa visão? Tinha, mas hoje eu não tenho mais isso, não. Eu acho que, tipo assim, tem bastante respeito e bastante admiração de homens também que podem estar intercalando isso como cliente mesmo. Mas entendeu? eu acho que a gente, até dentro das leis sistêmicas que a gente conhece, que eu estudo bastante isso, é inclusão. Você não pode excluir ninguém. Não pode excluir, não pode limitar, porque se torna uma limitação. A gente também não tá numa capital que tem tantas pessoas. Claro que você vai ter a simpatia de muitas mulheres, né? Isso. Se você tiver ainda mais se a sua oficina for algo mais feminino, que tenha o seu toque, com certeza você vai atrair muitas mulheres para sua clientela. Porque eu me sentiria muito segura se eu tivesse uma moto de levar para você. Sim. Porque é mulher, eu sei que não vai achar que eu sou tonta, porque a maioria dos homens, em termos de mecânica, sabe que a gente não sabe nada. Então, às vezes, a gente para em posto, vamos trocar óleo. Eu teve uma vez. Eu também tenho um lado, sabe? Eu sei trocar pneu, eu sei ver o óleo, desenrola, como é que tá. Né, Carol? Eu desenrolo. E uma vez eu fui no posto e ele falou: olha aqui como é que tá. Eu falei: não, moço, você não vem não, porque eu sei que essa ponte, eu tá não sei falar nem o ainda. nome, eu sei o nominho aqui, é nessa fitinha. Aí ele começou a dar risada. Ele falou: você entende sim, né? Eu falei assim: não, você não vai fazer de bobo. Eu sei que você quer ganhar comissão, me fala que eu troco. Falei: mas não precisa. Ele: não tá precisando mesmo não. Eu falei: então a gente tem que saber se virar. Agora, mulher, a gente tem uma eu não sei, eu tenho uma visão de que mulher... Homem, às vezes, ele é mais... Eu não posso nem falar muito disso, mas assim... O homem, ele é mais espertinho, assim, não é? É mais ligeirinho, de querer né? dar uma... Ainda mais vendo que a pessoa é meio ignorante, não sabe muito bem do que se trata. Então, talvez você atraia mais pessoas para sua oficina, mais mulheres, mas... se eu pudesse te dar uma opinião, eu também faria o que você fez. Não faria só para mulheres, não. Faria geral. O público Porque geral. moto todo mundo tem. O seu trabalho não é só para mulher. A moto é a moto. Exatamente. Né? Não interessa quem é o dono, se é mulher ou se é homem. Ele quer um serviço de excelência e de Exatamente, confiança ali na com sua certeza. moto, entendeu? E eu acredito que eu já sou uma boa profissional, porque eu amo. Eu amo muito o que eu faço. Tipo assim, chega em outros serviços meus. Chegava no domingo, escutava a voz do Faustão na televisão e falava: nossa... Ai, amanhã é segunda. Segunda-feira, já acabou o domingo, já vinha aquele sentimento: nossa, mas tem que acordar cedo. Você já cria uns pensamentos pesados pra você começar a semana. Agora, quando você faz o que você ama, vai dando na hora, tipo assim, vamos lá, comparando com a hora do Faustão, lá no final da tarde no domingo. Nossa, amanhã eu tenho tal coisa pra me fazer, eu tenho que organizar tal coisa. Então, você já se planeja de forma mais... Sem achar que é saco cheio. Sem achar que a segunda-feira é um saco, né? Exatamente. Então, eu me deparo, às vezes, com motos ali que... Nossa, é prazeroso pra mim. Às vezes a gente briga, eu até brigo com a moto, eu sou marvado, seu parafuso não solta, que não sei o quê. Mas parece que eu tenho uma conexão com ela. Mas eu acredito piamente, gente. Eu converso com o cavalo, então você vai falar o quê? Eu vejo lá no seu Você conversa Instagram. com a moto, eu converso com o cavalo e assim a gente vai. Quando o negócio flui, né?
acham a gente meio louca. Me fala, eu acho até engraçado. Me fala, você tem planos futuros de ter filhos? Não, Carol. Não quer? Não, eu acho lindo. Tem hora que eu também bate uma dúvida, sabe? Até quando eu era mais nova e falava pros próximos, pros meus tios, pras minhas tias, que eu não queria ser mãe, sua cabeça, chegando perto dos 30, sua cabeça vai mudar. Chegando perto de uma certa idade, sua cabeça vai mudar. Não, Carol, desde o começo eu nunca quis ter filho e hoje também não tenho pretensões de ser mãe. Por quê? Porque eu tenho uns projetos que esses são os projetos de longo prazo, que é uma coisa que é meio que incerta, mas eu corro atrás deles. Que é futuramente... Daqui 10 anos. Daqui uns 10, 15 anos quero ter um certo estilo de vida que eu acho que não vai ser bacana eu ter um compromisso com criança. Com criança. Adoro criança, me identifico pra caramba, mas pra mim, Viviane, quero ser mãe, quero ter filho, não. E quais são os seus planos pra daqui 15 anos? Pode contar? Posso. Então, Carol, muitos também acham que eu sou louca, mas é a escolha que eu vivi, sabe? Eu quero estar nesse ramo, né, de mecânica, abrir minha oficina. Nessa minha oficina eu quero intercalar bastante opções, bastante portas que eu possa abrir pro lado da moto, como vender uma moto ou outra semi-usada, reformar moto. Comércio de motos. Isso. E depois, com o tempo, arrendar, alugar esse meu espaço, que eu já fiz o que eu tinha que fazer, já adquiri esse império que era o que eu queria. Tenho aqui como uma profissão ainda, assim, se precisar de mim. Quero colocar mulheres para trabalhar nesse ramo, que eu acho que ainda vai continuar a essência da Mary Jane, da futura Mary Jane, que é o nome da oficina. Vai ser esse segmento, porque eu vejo bastante mulheres que eu converso no Instagram interessadas. Ai, que legal, você me motiva, também sempre tive vontade, mas eu tinha medo, tenho insegurança. Falei, se você não der o primeiro passo, você não sempre vai ficar parado ali e você não vai saber o que realmente você vai enfrentar. Porque eu, às vezes, a gente cria um bicho de 7 cabeças, quando você vai ver, o bicho só tem uma. E é tranquilo, você vai que vai, você tá entendendo? É verdade. Ó, chegou um lanchinho pra vocês aí, hein? Ai, que bacana. Ai, come, Carolina, come o dia todo. Ó, vamos lá, aqui tem sobremesa da Afeto, que é o vinho, acho que esse aqui deve ser de amendoim. Esse aqui da Simple Nutri e esse é da Buracaria Sanduichinho. Esse é de frango e esse, deixa eu ver, esse é de carne. De carne. Uma delícia. Pode comer, amor. Acho que vou começar pela sobremesa. O salgadinho eu vou dar uma eliminada agora, cara. Então come. Esse ovinho tá sensacional. Vou pegar esse de amendoim. Tá bom, né? Eu comi tanto já, gente. Vivi, e daí a ideia é o quê? Arrendar? Tipo assim... já passou pela minha cabeça também de abrir franquias dessa marca forte de moto, de arrendar, de, tipo, fazer uma parceria com alguém bem forte, a gente saber administrar junto essa empresa, mas que no qual eu não quero mais ter esse compromisso. Porque eu acho que, tipo assim, esse é um meio termo do que eu escolhi pro meu profissional para mim investir a moeda tempo nesse percurso. Depois a minha moeda tempo não é mais nem saber que ela existe. De que forma? Eu não quero saber mais de calendário e nem de relógio, Carol. Mas é loucura você pensar assim. Falei, se eu tiver um dinheiro fixo, umas rendas que eu conseguir adquirir, pra mim ter um X de valor, já tô pra construir a minha casa, vou ter, vamos lá, de herança a casa dos meus pais, que é uma casa boa. Eu vendo e compro um catamarã. Então, verdade, meu sonho não ter compromisso. Tipo assim, eu vou ver uns 2 anos no mar. Eu vendo e compro um catamarã. Gente, é lindo isso, sabia? Quero viver uns 2 anos no mar, sem compromisso de que dia que é hoje? Não sei, que horário que é? Não sei. Eu tô vivendo um momento, meu dia, minha noite, da minha forma, do que eu achar melhor pra mim. Sem compromisso com nada. Depois, lógico, tem minha casa também, a gente cria esse mundo, mas não é 100% isso. Mas tem minha casa pra voltar também. Aí vem a questão das finanças, botar em ordem. Mas não tem mais aquele compromisso de segunda a sábado, das 8 às 6, ter que trabalhar. Mas eu construí aquele império. Saber que eu investi meu tempo do jeito que eu queria. Ter abrido uma oficina, quebrando certos tabus que ainda tem de uma mecânica de moto, mostrando pro mundo... Certos muitos, né? Muitos. E mostrando pro mundo que lugar de mulher é onde que ela quiser. Você tá entendendo? Eu penso muito dessa forma. Então, quando vê a Mary Jane, não vai ser apenas uma oficina mecânica de moto. A Mary Jane é o que hoje? Vamos dizer, é um nome que eu gosto, que tipo assim, que futuramente eu vou usar isso pra mim... ter o meu nome. Mas não tem nada a ver com o seu nome, que é Vivi, né? Não, Vivi Mary Jane. Eu coloco assim, bastante me conhece dessa forma. Vivi Mary Jane. Isso. Entendi. Mas assim, você... Lá na sua... Se você tivesse uma filha, você gostaria que ela seguisse o seu caminho? Mas com toda... Nossa... Daria apoio pra ela? Com todo apoio, porque...
Primeiramente, só dela estar tomando a iniciativa de procurar o que ela realmente gosta, eu já vou acreditar que ela vai ser uma boa profissional. Segundo, ela vai estar liberta de sentimentos ruins quando a gente é escravo do dinheiro. Não é que é escravo do dinheiro, mas quando você faz aquilo só pelo dinheiro. Mas isso que eu achei bacana da sua história, porque em nenhum momento você falou assim, Carol, eu fui pra esse meio porque eu não tinha o que fazer, era o que tinha pra hoje, era assim, meu pai era o que sobrou pra mim, eu era mulher, mas... Não, você foi buscar a mecânica, não foi algo que... Fui atrás dela mesmo. Você foi atrás dela, é isso que é... Porque não é algo que, caiu no meu colo, ou foi uma herança. Oportunidade, né? Não, meu pai já tinha uma oficina eu vim menina e aí tive que assumir, mas não... agora é o que tem pra hoje. Não, você foi buscar, você quis aquilo, você enfrentou pai, você enfrentou mãe, você enfrentou namorado... pra ir em busca dessa paixão que surgiu lá no dia que você deu a voltinha com... Nossa... Lembro perfeitamente como se fosse hoje. A sensação vem no coração, né? Aí depois que eu tive a minha moto, ia pra Ubatuba de moto, aquela liberdade, porque a moto traz liberdade. Até eu ouvi uma frase esses tempos na internet, falei, nossa, bacana. E é super isso mesmo, liberdade não é ter 2 asas, assim, 2 rodas pra quem realmente gosta desse estilo de vida. Porque é uma agilidade, você faz parte da paisagem quando você tá andando de moto. Aquele vento na cara, aquela sensação de andar de moto é muito gostosa. A facilidade, agora vamos lá, hoje em dia, a economia. Então, tem vários fatores que você vai gasta muito pouco, né? Muito pouco. E tipo assim, Carol, quando eu trabalhava de carro, quando eu tinha meu carro, vamos lá, do centro à minha casa, que de bicicleta é 15, 20 minutos, de carro era quase 35, 40 minutos. Agora, de moto, não faço nem 10. Eu fui atrás daquilo que eu fui encaixando os quebra-cabeça até chegar num consenso. Eu gosto de moto, eu gosto de um serviço mais braçal, eu gosto de desafios. Então, eu fui unindo todos esses pequenos detalhes para me tornar na profissão que eu tô hoje. E nossa, eu tô super feliz. De verdade, é tão gostoso aquele sentimento de gratidão consigo, de você olhar no espelho e falar, cara, o que você projetou há anos atrás, o que você imaginava, o que você perdia a noite de sono pensando, você tá concluindo aqui hoje, sabe? E eu também falo muito para todo mundo. A partir do momento que você quer algo, para você ter aquilo que você quer, você tem que ser merecedor. E para ser merecedor, tem várias formas. Eu acho que uma forma mais, vamos dizer, identificável disso aí os obstáculos que vão vindo para a vida e você tem que enfrentar. São as provações, né? São as provações, exatamente. Então, acho que, tipo assim, vai vir. Se você estiver realmente determinado, se você estiver realmente com aquilo na cabeça, se estiver acordando todo dia pensando naquilo, eu acho que a pessoa consegue o que ela quiser na vida dela. Só basta a determinação dela, a inteligência emocional dela para estar usando ali também junto e outros detalhezinhos que... porque se a gente for olhar a sua história, eu como psicóloga vou até dizer, você estava muito determinada do que você queria. Muito. Porque é muito fácil desistir, mudar de caminhos, ouvindo a sua história. É muito fácil desistir. Porque, assim, primeiro obstáculo, às vezes a pessoa, no primeiro obstáculo, já fala, ai, nem minha mãe, nem meu pai estão me apoiando, então... Deixa quieto. Deixa eu ficar aqui quieta, vou fazer engenharia. Porque se a gente for analisar, lá atrás você já queria fazer engenharia mecânica. Já comecei a ser brecada por aí. Se você tivesse feito engenharia mecânica, talvez você... Não sei, mas talvez você tivesse terminado a faculdade e depois ido para moto, o que quer que fosse. Mas a engenharia civil, porque daí pensou o quê? O que é muito comum, né? Os nossos pais, eles querem que a gente tenha estabilidade financeira. Sim. Não quer que a gente passe perrengue. Então, vai para aquela engenharia, que aquela lá é mais segura, minha casa, minha vida, não vai faltar emprego para você. Exatamente. E que é muito das pessoas mais antigas, né? Que pensam muito mais na estabilidade do que no propósito, no sonho. Se eu chegar pro meu pai e falar em sonho, ele vai rir da minha cara. Foi o que aconteceu um pouco comigo. Porque ele aqui sonha, minha filha. Você tem que pagar conta, ninguém vive vamos de sonho. Vamos pisar no chão, vamos ver a realidade. Mas depois, quando você une essas duas coisas, a realidade... Então, aí que tá. sonho... Mas aí você precisa ser um pouco teimosa pra você chegar onde você quer. Você tem que conectar com você pra entender que, assim, é o que eu quero e eu vou ter sucesso nisso. Independente de se eu vou ganhar dinheiro agora ou que eu não vou. Então, a sua história é muito inspiradora nesse sentido, da gente conseguir... olhar como uma oportunidade, ver que os obstáculos vão surgir, mas que se a gente tá firme no nosso propósito, nada vai desviar. Por eles. E você até voltou com o seu namorado, né? Sim. Então, quer dizer, talvez se você... O que você diria para essas mulheres que muitas vezes são submissas do namorado, do marido? Ai, não vivo sem ele. Porque você já tava estruturada, já tava tudo bonitinho. O que você diz para elas?
Olha, o que eu tenho que dizer é que antes de qualquer coisa, a gente tem que ser prioridade da gente. Porque, tipo assim, no meu ponto de vista, a gente nasce sozinho e morre sozinho. As pessoas que agregam a nossa vida no nosso decorrer fora, a nossa família, elas fazem parte da nossa vida, mas a gente ama elas, a gente gosta delas, mas a gente tem que estar sempre se priorizando. Então, a partir do momento que você se prioriza, vai vir opiniões, vai vir esses obstáculos, vai vir pessoas não te apoiando, aí vai de você ter essa determinação. Eu acho que determinação é tudo nessa vida quando você busca algo. Eu acho que, tipo assim, como eu tava falando pra vocês, a gente tem que ser prioridade. Eu acho que a gente tem que escutar as pessoas, sim, tem que estar ali entendendo elas, compreendendo, convivendo, que eu acho que é um dos maiores objetivos que a gente tem nessa passagem aqui na vida, é a convivência harmônica com as pessoas que você ama. É o desafio. É o desafio. Mas você tem que ser determinada. Você tem que entender que a prioridade é sua, porque depois a gratificação, depois todos os benefícios que você vai arrecadar tomando posição dos seus objetivos, é você mesmo que vai receber. E aquela pessoa, ela pode te dar tudo, mas ela nunca vai te dar esse sentimento de apoderamento por si, sabe? Então, olhar pra você e falar, eu consegui. Isso não tem preço. Então, para as mulheres que às vezes têm esse ponto de vista de escutar um pouco mais os maridos, deixar de fazer certas coisas por opiniões, se elas não tiver essa vontade de sentir isso, ela vai continuar escutando essas opiniões. Mas se ela tiver mesmo essa vontade de ter essa adrenalina, esse êxtase. E a gente tem que se priorizar, infelizmente. Eu acho que, no meu ponto de vista, posso estar sendo um pouco egoísta, mas é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Só que eu cheguei nesse bom senso agora. Porque antigamente também não tinha. Escutava muito meu namorado, muita opinião dele, opiniões de pessoas também que estavam próximas de mim, mas depois eu falei, não, a vida é minha, eu que sei. Mas o que fez você se tornar isso? Teve alguma virada de chave que aconteceu? Alguma coisa assim, fui traída pelo namorado, ou fiquei no chão duro, sei lá, alguma coisa. Já fui traída por um ex meu também, que também eu vi que nessa situação você pode se doar de melhor forma possível, mas quando é do caráter da pessoa, o cara vai e faz. Então, se prioriza, sabe assim, faça o que for melhor pra você. Sabe, dessa forma, como é a forma que eu penso. E além disso também, pra mim tomar essa posição de ser determinada, de ser meio turrona e ir atrás disso, veio a questão das dúvidas, de duvidar de mim. Até parece que você vai conseguir. A cada palavra que eu escutava, Carol, era um combustível pra mim. Eu falei, é? Então é pra você. Eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Vou mostrar primeiro pra mim, mas com eu mostrando pra mim de longe, você vai assistir. E de camarote eu dou pra você o camarote pra assistir lá da frente. Mas será que você vai conseguir? Outros, Viviane, pelo amor de Deus, você tá viajando. Viviane, duvido. Então, esse duvido, falava... Mas alguém te apoiou, Vivi? Nessa situação, só uma falecida amiga minha. A Priscila. Morreu do Covid nessa pandemia que teve, mas quando eu chegava um pouco desanimada. A gente também tem outro lado da moeda, Carol. Fala, puta merda, Pri. Meu pai com a minha mãe falando uma par. O Haroldo questionando. Meus amigos achando que eu tô viajando. Viviane, marcha, vambora. Deixa essas pessoas de lado. E essa pessoa me aconselhou muito, me impulsionava. E se eu contar pra vocês não vão acreditar. Também outra coisa que me motivou muito a tomar isso como iniciativa da minha vida. Eu assisti uma série de um anime, Naruto. E aí a história porque essa série, esse desenho é tipo uma novela. Não? Meus filhos amam Naruto. E quando eu não quero ser mãe, mas até se eu tiver um sobrinho próximo, umas crianças próximas, eu aconselho a assistir Naruto, porque a história do personagem é de uma determinação sensacional. Sério? E muito interessante a nunca história. Nunca assisti Naruto, eu assisto assim, por cima. Então eu via ele, um menino na vila lá, o povo já tinha discriminação com ele, porque é uma longa história. Mas, resumidamente, perdeu os pais, todo mundo não gostava dele, e ele colocou como objetivo em ser Hokage. Hokage é, tipo assim, vamos dizer, um prefeito, assim, da cidade, que ele cuida do povo e defende dos inimigos. E ele foi passando por várias situações na vida dele que contradizia ele, e ele nunca perdendo essa determinação, E eu via os obstáculos, as coisas que ele enfrentava, mas sempre com aquele pensamento. Acordava todo dia pensando, eu vou ser Hokage. Então é um detalhezinho que a gente acha simples, mas... Não, mas não é. Mudou sua vida. Mudou esse, como eu falei pra vocês. Isso porque era um desenho animado. Era um desenho animado. Mas, tipo assim, eu não gosto muito de desenho, mas a história, o contexto do desenho...
Tanto que são 700 e poucos episódios, eu assisti. Até meu namorado fala, puta merda, vai ficar o dia inteiro assistindo esse desenho. Mas eu quero, deixa eu assistir. Inspirador, Naruto. Inspirador. É um desenho, mas a história é muito bacana. Então, no fim, foi a Priscila e o Naruto que te incentivaram. Depois... É a automotivação que você teve, na verdade. Exatamente, porque das pessoas que eu precisava escutar, vamos ver isso mesmo. Ai, Carol, de que eu não esperava escutar isso, eu não escutei, que são as pessoas mais próximas. Que eram meus pais, meu namorado, alguns amigos também próximos, não. Porque dá pra entender, assim, eu acho que as pessoas olham a gente com o óculos delas, né? Eu acho que elas têm que vestir o nosso óculos pra conseguir enxergar o mundo como a gente enxerga. Só que é muito difícil. O povo vai mais ou menos onde a boiada vai, né? Então, assim, o que você vai se meter a ser mecânica, Vivi? Vai ser outra coisa. Então, assim, eu entendo essas outras pessoas. Seria muito mais fácil se você tivesse tido apoio das pessoas, mas independente. Você, com apoio ou sem apoio, você foi onde você quis. Exatamente. Então, é uma inspiração para essas mulheres aí que... Porque, assim, você poderia estar aqui com um discurso de vítima. Carol, não consegui chegar onde eu queria, meu pai não me apoiou, minha mãe também não, aí chegou meu namorado, não me apoiou, eu sou mulher, eu vou sofrer preconceito, eu tenho vontade. Mas, assim, o seu discurso desde o começo é o discurso de uma pessoa que sabia onde queria chegar, tinha determinação e doa quem doer, eu vou e acabou. Exatamente, então, assim, Carol. é inspiração para qualquer pessoa, né? Nem só qualquer mulher. Mas a gente, como mulher, a gente sabe que a gente enfrenta desafios que os homens não enfrentam hoje. Que pra eles é uma facilidade, pra gente sim é um desafio. Imagina, pra um homem ser mecânico de moto é a coisa mais fácil do mundo. Ele vai lá, faz, na semana seguinte ele tá empregado. Exato. Você, pra conseguir um emprego, teve muito mais dificuldade, que a pessoa olha e fala, mulher mecânica, isso que não deve funcionar. Até o meu patrão, esses tempos atrás, até brincou, falou, Vivi, quando eu contratei você, eu fiquei meio assim... Não dava nada. Mas hoje em dia você já tá um bom tempo com a gente, assim, bacana, você me surpreendeu. Então é isso, sabe, Carol, Eu sou muito determinada, nossa, muito determinada. Se eu boto aquilo como objetivo, dou o que doer, eu vou chegar nele. Isso aí sempre foi de mim. Tanto na época de escola, educação física, quando tinha... Tinha que ser a campeã. Eu tenho esse lado meu, sabe? Mas, eu não... Tipo assim, as pessoas vão olhar pra você, como você falou, em relação aos olhos. Cada um tem a sua limitação. Então, por isso que eu acho que você tem que olhar pra si. Eu tenho uma terapia que eu criei, que é uma terapia de você trocar ideia com você no espelho. Adoro olhar no espelho e não só falar em pensamento, mas falar em voz alta, porque eu acredito que você dá as respostas que você precisa escutar. É verdade. Às vezes tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapia que vai te auxiliar sim, mas eu acho que nada melhor que a resposta quando é sua mas mesmo. você sabe que eu sou psicóloga e o Freud, ele dizia que a associação livre, na verdade, é você sentar e falar dos seus problemas. Falar. A terapia freudiana ortodoxa, você fica num divã, deitada, né, de costas pro terapeuta, falando igual você tá falando pro espelho, mas falando pro nada, porque o terapeuta não tem interação nenhuma com você, ele só fica, sim, não, o ortodoxo agora não é mais assim, mas lá atrás era. Por quê? Porque você tá pondo pra fora. E você tá escutando você mesmo. Sem saber, você faz uma ótima terapia. Eu tenho mania de falar sozinha também. Nossa, no carro, então eu tô andando e falo, ô, Carolina, presta atenção. Às vezes na rede social as pessoas falam, Carol, não aguento você falar com você mesma. Eu falo, Carolina, o que você tá fazendo, Carolina? E eu me chamo de Carolina, não me chamo de Carol. Todo mundo me chama de Carol, mas eu me chamo de Carolina. Então isso daí é muito bom, porque a gente reflete sobre as nossas próprias atitudes, né? E eu acho que isso auxilia muito numa determinação, porque você tá ali conversando com você e eu seleciono prioridades na minha vida. Então, nesse momento, minha prioridade é o meu serviço, é conquistar cada vez mais conhecimento, cada vez mais nome no mercado. Essa é a minha prioridade. Então, eu tenho que estar focada nisso. Então, você falando com você ali diariamente, Viviane, tá precisando acontecer isso, tá precisando fazer isso. Então, até um desabafo também. Às vezes, puta, você escutou isso hoje, cara? O que você acha? Eu pergunto pra mim, porque às vezes a gente tem uma opinião, daqui a pouco a gente já tem outra, mas você dando uma, você abre o horizonte pra outra. Eu penso, sabe? Mas você tá indo num caminho muito bom, viu, Vivi? Carol, tô tão feliz comigo mesmo, tão feliz hoje em dia. Dá pra ver. Com a vida que eu tô levando, com as coisas que eu tô conquistando. Então, aí que eu falo pras mulheres, esse prazer nenhum homem te dá, a não ser você mesmo, entendeu? Nenhum homem, nenhum ser te dá, ninguém. A não ser você mesmo. Então, vale a pena você sair dessas limitações e seguir o rumo que você tem que seguir, porque esse prazer não tem preço. Olha, querida,
estamos chegando no nosso fim, mas você arrasou. Eu adorei conversar com você. Obrigada, Carol. Eu fico muito feliz de ver mulheres que têm a história como a sua. Eu quero conversar com outras mulheres com essas histórias assim de superação. Eu imagino que não deve ter sido fácil, mas o mais bonito de tudo é ver o brilho que você tem nos olhos quando você fala da sua profissão, daquilo que você faz, e você fala com muito orgulho. Então, minimamente, você já tem sucesso, você vai ter aí seu catamarã e as coisas vão fluir para sua vida porque você faz o que você ama e só tem sucesso. Obrigada, Te desejo, Carol. assim, o melhor. Obrigada. Obrigada de você ter vindo, foi Obrigada a maravilhoso. você por essa oportunidade desse bate-papo bacana. Foi mesmo. Sempre te foi admirei bom. muito nas redes sociais. Imagina. Essa profissão sua de comunicação, bacana pra Mas caramba. você também é boa comunicadora. Você toca muitas mulheres também na sua rede. Eu acho que a gente tem esse propósito um pouco também de tocar as mulheres. Motivar um pouco, né? E se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela pode, eu também posso. Isso é tão prazeroso pra gente, né, Carol? Ter a gente as mulheres ver a gente com esses olhos, né, com cara? certeza, eu acho. E você deve ajudar várias, né? Que deve falar, eu queria fazer, mas não tive coragem, agora eu vou. Vamos porque vê que a gente, como a gente, né? Gente real, não é? E a rede social une muito. A gente consegue usar ela pro bem, se a gente quiser, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que um dos princípios de uma rede social, você transferir tudo que você tem de positivo pra você pro próximo. Tanto quanto informações, sentimento, exemplos. Eu acredito que se a rede social fosse 100% nisso, nossa Se não tivesse os haters, né? Que exatamente. Aparecem, faz parte na vida. Tudo na vida vai ter os bons, os tudo ruins, é o equilíbrio, né, Carol? Os haters e os que amam. Querida, tem um presentinho aqui pra você. Obrigada. Da La Paperia. Ai, que bacaninha. Coisinhas de papelaria. Legal. E olha, muito Fiquei obrigada, feliz. querida. Obrigada a Sucesso você, pra Carol. Viu? Um beijo no seu coração. Beijo. Gente, então ficamos com este episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais mulheres, mais histórias. E não se esqueçam, mulheres, nós podemos ser quem a gente quiser. Um beijo.